Boa noite, família! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso programa, Minha Família é Assim. Hoje é um programa maravilhoso para falar para vocês. É um programa, né, Envelhecer Bem. Por falar em envelhecer bem, né, Luiz? Você já viu meu cabelo aqui? Como é que está, meu amor? Pois é, tá branquinho aqui, eu já tenho percebido. Tem umas ruguinhas aqui. São detalhes, meu amor. São detalhes da vida. Da existência humana. Da nossa existência humana. Então, outro dia também eu estava lá em casa e você dormindo do meu lado, lá do meu ladinho, e vendo o programa. Eu estava refletindo, meu amor, na verdade, entendeu? Deve fazer parte da idade ficar lá dormindo, né? Então, estava lá ele dormindo, tranquilo, sereno, né? O pessoal de casa. E aí, eis que me aparece lá na telinha, eu me vendo, João Carlos, vem aqui ver. E eu fiquei me observando, ele dormindo, ele só olhou... Só tirei aquela baba do lado. Olhou e voltou a dormir. O que eu estava percebendo, né? Eu estou envelhecendo, né? E eu fui percebendo ali as ruguinhas, o rosto diferente. Então, eu percebo, né, que desde o momento que a gente nasce, a gente segue para o envelhecimento. Não tem como fugir disso. Não tem, gente, porque envelhecer é uma etapa. Não quer dizer que eu e o Luiz já estamos nessa etapa do envelhecimento, porque é a partir dos 65 anos de idade. Né? Mas nós já começamos a ter certas características, né, do tempo de caminhada nosso, né? Isso é uma característica. É característica, né? Porque o que caracteriza, né, na verdade, o envelhecimento? A pele perde elasticidade, né? A gente vê que a questão do colágeno a gente vai perdendo, então perde elasticidade. Também a questão, por exemplo, do movimento do corpo, que não é como antes mais. Pensa que a gente, na verdade, não tem mais aquele vigor físico que a gente tinha, não é mesmo? Exatamente. Até a capacidade cognitiva. Não quer dizer que está demenciado, mas o velho ele tem também uma perda de memória, que é natural. Que faz parte desse caminhar. Claro. Da humanidade, entendeu? Vai chegar um momento que não tem como. Eu vou chegar nesse momento da minha vida que eu vou me envelhecer. Agora, Luísa, faz-me lembrar aqui o que o Papa João Paulo II, uma das cartas dele, né? Por sinal, foi uma das últimas cartas dele, porque também ele já estava velho. Ele sabia muito bem o que era isso. Ele experimentou na pele. E foi uma carta para as pessoas anciãs. Ele escreveu essa carta aí, muito bonito. Uma coisa que ficou gravado para mim ao estudar essa carta, se você quer ser um velho saudável, começa hoje. Você não espere chegar na velhice para você ser um velho saudável. Porque você não vai conseguir nunca. Por que não vai conseguir nunca? Eu não vou colaborar, né? Nas minhas etapas da vida, a ser uma pessoa saudável. Então, se eu vou deixar para ser saudável no último momento da minha vida, eu não vou ser nunca. Então, é essa consciência que ele quis colocar para a gente. Se eu quero viver uma velhice saudável, o que eu começo é hoje. Agora, em todo o ambiente, das áreas da vida do ser humano. Tanto biológico, espiritual, como também psíquico. É isso que você fez. Vamos sentar? E é tem isso feito. Que você fez? E temos feito. E tem feito. Principalmente, Luísa, quando eu vi o meu pai falecer. Eu me ative com isso. Né? Meu pai morreu com 84 anos de idade. Meu pai morreu muito bem, graças a Deus, meu pai. Quando eu percebi meu pai naquela, eu disse, opa, eu não posso parar mais aqui a minha vida desse jeito. Eu preciso de dar um jeito na minha vida. Foi assim que eu comecei. Isso já tem em torno de 10 anos. 10 anos que meu pai faleceu, tem 10 anos que eu mudei a estrutura minha de pensar, mudei a minha estrutura de alimentação, do esporte. Tentei organizar, estou tentando organizar junto com você a nossa estrutura do nosso relacionamento para que nós possamos nos relacionar bem. Então, eu fui mudando espiritualmente. Estou mais perto de Deus, tenho ficado mais perto de Deus, porque eu estou organizando de uma forma preventiva, porque eu quero, Luiz, porque meu filho tem 3 anos de idade. Eu quero ver meu filho. Eu falo para Deus assim, Senhor, eu sei que um dia eu vou, mas segura as pontas. Até então, onde eu puder. Eu não quero ir não, hoje eu não quero ir não, porque eu tenho para criar, porque eu tenho um filho de 3 anos de idade e quero criá-lo muito bem. Então ele vai precisar muito de mim, muito da gente. Então, da minha parte, eu estou tentando me organizar de uma forma preventiva, para que eu possa ser um velho
Com saúde. Viver bem a sua velhice. A velhice. A velhice. E tem convidado muito você a fazer isso comigo. Porque eu não quero também estar sozinho, não. Eu quero que ela esteja comigo. Junto comigo, para que nós possamos viver essa etapa da vida de uma forma muito mais saudável. Então, a velhice, Luísa, é uma etapa da vida do ser humano. Assim como a criança, o nascimento, a Concepção, gestação e nascimento é uma etapa. Isso. A infância é uma etapa. A adolescência é uma etapa. A vida adulta é uma etapa. A juventude também, vida adulta é uma etapa. E a velhice também é uma etapa. Como todas as etapas, cada etapa tem um sentido, tem um significado de estar naquele momento ali, a velhice também. Tem também. Acho que isso é importante, nós começarmos a dar conta disso. Mas, veja bem, a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, não valoriza tanto isso. Agora tem que começar de uma forma muito mais lenta, principalmente na Europa ali, porque é um país, é um continente que está ficando velho, mas é um continente que a velhice está sendo realmente valorizada, agora está se valorizando, porque é um continente que está velho. Então, eles estão começando a perceber que você pode ter um caminho muito mais longo com a sua velhice, agora eles estão começando a valorizar. O Ocidente tem começado a valorizar muito mais do que isso, entendeu? Agora, nós pensamos, né, como a cultura tem pensado, né? Às vezes, nós pensamos assim, né, coitadinho, né? Está envelhecendo, tadinho desse. Né? E aquele cara que está se vendo coitado, ele vê como vítima, né? Coitadinho de mim. Ele vive como vítima. Então, não é uma forma equilibrada de se viver. Vocês estão entendendo? É de uma forma madura que nós precisamos de viver. Porque eu posso estar ali, naquele momento, ali na minha vida, vivendo do jeito que eu estou vivendo, mas eu posso viver de uma forma muito mais o quê? Madura. Eu preciso agora tomar consciência disso. Agora, o que acontece com essa pessoa que está ali nesse processo de envelhecer? Gente, eu vejo assim, estudando, eu tive a oportunidade de estudar essa questão da velhice, por isso que eu citei o Papa João Paulo II, porque ele falou, é uma das cartas que eu li, mas estudando sobre a velhice, eu pude perceber que a pessoa velha, o que acontece com essa pessoa idosa? Ela vai refletir sobre o viver. É um momento que ela para. Agora, por que ela para? Para poder refletir sobre a vida dela. Porque ela começa a perceber que o final está próximo, o final da sua vida está muito próximo. Eu lembro, Luísa, que você falou uma vez das pessoas que no leito da sua morte, houve uma pesquisa, né, que eles não estavam preocupados nesse momento da morte com aquilo que eles tentaram conquistar, de ter na vida, mas sim daquilo que eles deixaram de ser na vida. Então, o velho, ele tem esse tipo de reflexão. Não é porque ele está no leito da morte, mas sim porque ele começou a visualizar que a vida dele está mais curta. A brevidade da vida, ele começa a entender. Ele olha para o passado, o que você está dizendo, né, João Carlos? Ele olha para o passado, recorda o passado, e aí ele percebe também no presente que ele não tem muito tempo, vamos dizer assim, isso que você está dizendo. Né? Agora, o importante é isso aí. Por quê? Porque o que vai acontecendo com ele, né? Ele vai fazendo essa reflexão da vida. Tá? Ele vai refletir sobre o viver, ele vai refletir sobre o que está acontecendo com ele, e ele é o contador de história, né? Por quê? Ele vai começar a contar a sua história, vai rever a sua história, e olha, é muita história, tá? Eu não sei se você lembra, né? Isso aí, a minha mãe sentava, né? Batia papo com a gente, ela conversava com os seus netinhos. Na época eu não tinha meu filho, mas eu percebi que minha mãe juntava, ela contava as histórias. Muita história que eu sei da minha mãe, né? São histórias que ela contava para os netos, muita história que eu sei de mim, é porque ela estava contando para os netos, ela estava fazendo memória, né? Meu pai entrava no barco, o pai contava as histórias dele lá do Nordeste, né, de Vitória de Santo Antão, das aventuras dele, né, lá de Pernambuco, da capital. Isso é muito bonito a gente perceber esse momento que eles estavam fazendo história, contando história, né? E o interessante, quem estava ali naquele momento ali? Os filhos, os netos, né? Olha a interação, né? Olha a beleza que é. Ele conseguia ali juntar 3 gerações. Eles, avós, os netinhos e os pais deles. Olha que coisa maravilhosa. Está entendendo? Então, eu acho que isso é importante nós percebemos que nesse momento que
a pessoa que está nessa etapa da vida dele, ele está o quê? Ele está refletindo sobre o seu viver. Agora, o que que ele tem aí? Ele tem o presente para ele. A única coisa que ele tem, na verdade, é o presente para ele poder viver. Então, quando ele começa a fazer essa autoanálise da vida dele, contando essas historinhas aí, é porque agora ele está começando a perceber que a vida, sabe? As coisas periféricas não são tão mais importantes na vida. A vida agora é aquilo que é mais essencial. Então, ele começa a dar qualidade no seu viver. Olha, quando ele era adolescente, ele agia por impulso. Né? Quando ele era adulto, ele tinha medo de dizer as coisas, que é aquele respeito humano. Né? Eu não sei. E principalmente, se ele tinha de agradar a outra pessoa. Então, ele não falava toda a verdade. Talvez ele era uma pessoa que falava a verdade, mas não falava toda a verdade. Com medo de desagradar a pessoa. Hoje, a pessoa idosa, o que que acontece com essa pessoa idosa? Ela está livre. Ela está muito livre. E aí, o que ela está preocupada, com o que ela está preocupada? É com a existência. Então, ela vai ajudar melhor. E o que ela tem para dar? Ela tem a experiência de vida dela para dar. Né? Vamos dizer assim, a mochilinha dela está mais cheia de experiência de vida. Ai, que coisa bonita, João Carlos, a experiência que o idoso vive e que pode contribuir muito com a nossa vida. Sim. Não é? É um estado de vida, é um momento de vida em que ele pode nos ajudar. Então, ele não pode ser visto pela sociedade como aquele coitadinho, né? Como aquele... Meu brinco deixa eu te ajudar, que o brinco caiu aqui. Vamos lá. O brinco caiu. Gente, aí o que nós podemos dizer aí, mozão, continuando o que você está falando aí? O brinco né? é periférico, deixa eu deixar ele não é tão importante para nós aqui, amor. não. O mais importante é a gente falar sobre isso, né? Sobre a experiência do idoso na nossa casa. Porque... Ele tem algo a dar, sabe? E aí, algo a oferecer. Me reporta, por exemplo, a importância do avô, da presença do avô na vida do neto, né? De como a importância da vida... Hoje eu experimento, né? Porque hoje não tem meu pai, não tem minha mãe, mas eu tenho um sogro e uma sogra, né? Que um está com 71 anos, 71, que é a dona Helena, né? E o seu Gesto está com 75 para aí, né? 76 anos, né? Eu sento lá na cama, né? Ele conta as histórias, ele me chama lá, de uma certa forma, eu sento perto dele, na caminha dele, eu gosto de sentar. Ó, pega aquele livro ali que é da história de São Domingo do Prata, né? Ele era um grande jogador de futebol, ele conta, ele se entusiasma, né? Ele se entusiasma contando as histórias dele. E eu valorizo isso daí. Quando não chega João Miguel, de 3 anos de idade, está ali, fica nós 3 homens, conversando papos de homens. Isso é muito bacana, né? Então, assim, olha, o pai, o filho, né? Avô, quer dizer, o avô, o pai, o neto, né? Então, são 3 gerações aí. Isso é muito valoroso, a gente valorizar, né, a presença de uma pessoa idosa. Ele tem muito a nos dar, tem muito a nos oferecer? Tem, porque ele tem uma experiência de vida a nos dar. Né? Isso é muito bonito, né? Isso é muito, isso é um valor, né? João Carlos, ó, então eu vou falar aqui para você, vou te perguntar um negócio. Pode veio perguntar. Aqui agora. E a sexualidade? Como é que o idoso pode viver a sexualidade? Já que é para viver bem, que ele pode viver bem, e a sexualidade, ele pode viver bem? Como é que fica nesse momento de vida a sexualidade? Meu amor, com certeza ele tem a sexualidade, né? Não é porque ele está velho, né? A não ser que ele tenha problemas de impotência. Esse é um outro caso. Ou também um outro problema de saúde qualquer que impossibilite pode interferir de realizar no seu lado físico, né? O ato físico em si, sexual. Mas desejo uma pessoa mais velha, o desejo. Porque o desejo ele independe da pessoa humana, ele é o desejo. Então, o que ele se depara nesse momento da vida dele? Às vezes, ele deseja. Mas o que ele vai percebendo, né? Que o corpo, às vezes, não responde aquilo que ele deseja. Por isso que é importante ter essa consciência do seu estado de vida hoje, do seu presente. Então, uma pessoa, uma pessoa que está vivendo a sua velhice e que está sendo maduro ao viver a velhice dele, ele vai começando a perceber que, às vezes, ele vai ter muita vontade, que às vezes que aquilo que está no imaginário dele, no pensamento dele, no desejo dele, aquilo ainda está muito vivo, mas ele vai perceber que o corpo talvez não responde. Aí ele vai começar, ele precisa de integrar. Então, é uma experiência que ele vai viver hoje na vida dele, o ser idoso. Ele vai precisar de integrar aquilo que está vivo nele, dentro de um corpo que talvez não vai responder tanto
Aí pode, no caso da sexualidade, ele pode ter sexo? Pode, mas talvez não vai ser aquele sexo que ele teria, né, aos 20 anos, 25, né? Ele pode até reviver isso, né? Ele pode estar contar história sobre isso, mas ele não vai viver isso com tanta intensidade. Então, mas o que sobra? Isso. Sobra o afeto. Ele pode ser a pessoa mais afetiva, o carinho, o toque, né? Eu me lembro que você lembra, o que você lembra do sua avó, do seu avô? Os dois grudadinhos, cabecinha junta, assim, vendo televisão. Ah, saudade, voquita, ô voquita, vô Juca. E o que sobrou foi esse afeto. Eu ficava encantado com os dois, que sempre ali namorando, né? Isso é sexualidade? Eles estão vivendo a sexualidade? De uma forma muito mais integrada, tá vendo? Então, a pessoa, ela vai ter que entender o que está acontecendo com ela. Se ela está bem saudável, muito saudável, pode ter o seu sexo? Pode. A quantidade, não importa mais o tipo de quantidade que é, mas que ela tenha, entendeu? Mas a qualidade. E olha, bacana, né? Nós falamos de diálogo sexual, né? Há na velhice o diálogo sexual. Por quê? Você precisa dizer para mim o que está acontecendo com você. E eu preciso dizer para você o que está acontecendo. Não pode ficar guardando uma coisa para o outro. Então, na velhice também o diálogo sexual é importante. Porque eu sei o que você está precisando no momento sexualmente. Você vai dizer para mim o que é, e eu vou dizer para você. Tá vendo? Então, esse diálogo continua, gente. Continua. A tendência é a qualidade, né? Aumentar, né, João Carlos? A tendência é em tudo ele está mais inteiro, nesse momento específico de vida. Agora, e a família? Gente, a família tem que acolher. É necessário que a família acolha, né? É necessário que eu viva, né? Nós possamos viver o nosso matrimônio, né? Dentro da nossa etapa de vida, é preciso, mas também a família também precisa, né? Você disse que você leu sobre a encíclica, né? Que o Papa, o que o Papa falou? Nessa leitura que você fez. Você lembra? Qual? Não lembra, não? Não sei, que eu estou lendo tanta coisa. Eu estou instigando ela aqui, tá? O que ela disse na hora que ela estava falando sobre isso, a gente estava conversando sobre isso, né? A família, ela hoje, no mundo individualista, nós precisamos de alargar o afeto, encontrar com as pessoas. Me lembrei, me desculpa, você ficou aí sozinho no seu pensamento. Justamente, que o Papa falou assim, que nesse mundo individualista, né, é importante que a gente valorize e alargue os nossos encontros com a família, acolhendo a família extensa, né? Quer dizer, o pai e os outros da família. Porque qual que é a tendência de hoje a nível de família, né? Nós estamos alertando aí as famílias. Qual que é a tendência que hoje tem? Nós vivemos só dois, né? E esquecermos dessa família maior. É importante que nós alargamos não somente para os nossos irmãos e irmãs, mas principalmente para os nossos pais, que nesse momento tão importante, vamos dizer, e talvez tão sofrido que eles estão vivendo, integrar ele para dentro da minha família, isso é importante. Olha, eu louvo a Deus, porque o meu filho, ele tem um vô. E você sabe disso, né? Vamos lá, vamos para o sítio, Luísa, porque ele precisa de entender, precisa viver com o vô. Por quê? Eu não tive vô. Meu pai teve, por causa da história da vida dele, que sair de Pernambuco, nunca mais voltou para Pernambuco. A minha mãe, ela saiu da Bahia e depois ela nunca mais voltou. Eu nunca convivi com meu avô, não convivi com minha avó, não sei quem é avó materna, não sei quem é avô e avó materna. Não sei que são primos, primas. A vida me privou disso daí. Agora, eu não vou privar os meus filhos de conviver com seus primos, com seus tios. É uma riqueza e principalmente, né, com seus avós. Gente, é uma riqueza ter o idoso próximo de nós. Eu acredito que tem que ter um movimento em nós, João Carlos, primeiro de aceitar o nosso próprio envelhecimento. Nós estamos num processo de envelhecimento. E quantos têm, às vezes, receio ou, sei lá, uma dificuldade de aceitar que está envelhecendo. E tem que esticar. Eu não estou dizendo isso que não precisa. Isso é muito cultural, tá? Né? Não precisa. Faça isso se você quiser. Mas, assim, o importante é a gente valorizar cada momento da nossa vida. Tem gente que tem vergonha de ser vô, de ser chamado de vô, difícil de aceitar esse momento de vida. Essa condição. Essa condição. Tem gente que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, que a senhora, né? A senhora, né? Como eu estou sendo chamada de senhora agora, João Carlos? Não acredito, meu amor.
coisa agora mudou. Estão me chamando de senhora. E aí, eu aceito isso bem, né? Aceito isso bem porque é o momento, a gente vai passando por esses estágios da vida, etapas da vida. E quantos têm dificuldade de aceitar esse momento? Se você não faz esse processo, esse caminho, dificilmente você vai aceitar a sua velhice. Isso aí. Esse processo é para justamente você viver bem a sua velhice. E fazer com que os outros vivam bem também perto de você. É não verdade. Isso é importante demais, assim, a família e esse desenvolvimento que a família passa, que esse é um ciclo que a família passa, né? Até chegar também esse momento que é da nossa, olha, do envelhecimento. O meu filho, ele vai perceber que ele tem um vô. O meu filho, ele vai perceber que nós estamos cuidando de um vô. O meu filho, ele vai cuidar do vô daquela maneira dele, do vô, né? O meu filho, as minhas filhas, né? Eles vão perceber esse cuidado, do cuidado que eles vão dentro da etapa da vida deles. Então, e isso faz com que eles entendam também que eles também não estão sozinhos, existe um cuidado aí das pessoas, né, mais velhas, das pessoas que precisam de ajuda com mais intensidade, né, com mais carinho, né, essa acolhida. Isso é importante, nós percebemos isso daí. E ensinar para os nossos filhos, porque nós estamos deixando um legado para eles. Por isso que é importante a família viver isso. Por isso que é importante a família estar atenta a isso daí. Tá? Porque, olha, o que hoje uma pessoa se espera, né? Isso eu disse, a minha mãe falou isso para mim. Olha, eu estou ajudando a construir um asilo porque eu sei que a minha vida, meu fim de vida vai ser lá. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, a sua vida não vai terminar não. Enquanto eu estiver vivo, a sua vida vai terminar na minha casa. E ela morreu aonde? Nos nossos braços, nos nossos cuidados. A mesma coisa meu pai falou. Eu tenho medo de, no momento que eu precisar mais de vocês, eu não ter a ajuda necessária, eu ir para o asilo. E o que eu falei para meu pai? Eu falei assim, meu pai, no asilo você não vai não. Você vai morrer com a gente. Nós vamos cuidar do senhor. Meu pai morreu nos nossos braços. Né? Eu acho que isso é importante. Isso, olha, o João Miguel não viu. João Miguel não presenciou isso daí, mas está na nossa história. E o que está construído na nossa história, você pode ter certeza, está dentro dele. O meu filho está vendo, está dentro dele, está fazendo parte da história da vida dele. Então, são legados que nós vamos descendo. Mesmo aqueles que não viram, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos e por aí que vão aí para trás, aí, estão dentro da história, da cultura deles, essa valorização da pessoa mais velha, entendeu? Acho que isso é importante, enquanto família, nós estamos atentos a isso daí, né? E eu que estou vivendo aí, nesse momento, que é, talvez, né, muitos podem estar vivendo de uma forma saudável, mas talvez muitos não estão vivendo de uma forma saudável, né? Tem sentido? Tem. Por que tem sentido, Luísa? A vida, ela é plena de sentido. Ela é. A vida é plena de sentido. Então, essa etapa da vida é uma etapa plena de sentido também. Então, eu preciso começar a dar conta disso, que a minha vida ela é plena de sentido. Então, esse momento de viver, essa etapa da minha vida, ela também tem um monte de significado. Mas qual o significado? Eu tenho que começar a descobrir. Né? Eu não posso dizer para vocês... Para quem está lá em casa, a gente não pode dizer. Eles mesmos têm que encontrar. Encontrar. Né? E isso aí eu já não posso dizer para você. Qual que é o sentido seu de viver hoje, o seu momento de estar nessa etapa da sua vida? Eu não sei, meu querido. Mas você pode encontrar o seu sentido aí. Tá? E você tem que fazer esse tipo de reflexão. A sua vida é plena de sentido. Então, se tem sentido, tem esperança. Tá? E se tem esperança, tem vida. Isso é muito importante, você ter essa noção para que você possa viver com muito mais intensidade o seu presente. Você que está aí nessa idade, eu não sei qual idade que você está nessa etapa da sua velhice. Você, talvez com a sua amada ali do seu lado, ou talvez você sozinho aí, tá? Tem muito a dar, tem muito a viver, tem muito significado a poder encontrar no seu viver. Tá? Você tem muito a dar para as pessoas, você pode ter certeza disso. E nós, enquanto família, né, nós precisamos de acolher, né, e integrar nossos filhos, tá? Diante dessa situação. Né? E nesse momento, moção, porque nós já estamos, infelizmente, tá? Terminando o nosso programa. Tá?
né? Você tem alguma coisa a dizer? Ah, eu amei, né? Hoje eu fiquei aqui um pouco mais calada, porque você realmente estuda muito sobre a velhice e eu quis deixar mesmo para você essa fala. E fiquei aqui, né, escutando isso tudo e que alegria dizer isso para quem está em casa, de que a velhice, ela tem sentido. Você pode encontrar sentido mesmo vivendo a velhice e que isso só você pode encontrar. Não é? Mesmo diante, se você não está vivendo bem, mesmo diante dessa situação que você está, ainda é possível encontrar um sentido para a sua vida. Eu também queria, finalizando, meus irmãos, finalizar, né? Eu acho que é importante, nós estamos falando de viver uma velhice saudável, né? Sim. Claro que tem aquelas pessoas que não conseguem mais, né? Aí tem que contar plenamente com a família, com os familiares, né, dele. Eu acho por isso que é importante a família nesse momento, dessa etapa da vida, estar junto, né? Você não está só, você tem alguém que está com você, que está terminando de construir com você a sua vida, né? Agora, você que está saudável, né? Você tem um significado a encontrar aí. Há um sentido de você encontrar na sua vida, que você ainda pode dar muito, você pode ter certeza, você tem algo a dar ainda para as pessoas. Você tem. Acredite nisso que você tem, né? Acredite que você ainda tem um valor. Existe um valor ainda em você, porque você está vivo, porque você ainda tem algo a dar para os outros. Por isso que é importante você ver o valor que você tem na sua vida, porque ela tem sentido, ela tem um significado, tá? Muito obrigado, eu agradeço muito, nós agradecemos, né? Muito a pela sua participação, presença, por você escutar, por você estar aí, obrigada. É uma alegria para a gente chegar até a sua casa, conversar com você aqui na nossa salinha, você participando aqui junto com a gente, que bom. Deus te abençoe, abençoe a sua família e um beijo aí, Dona Helena, um beijo aí, seu Jesus, tá? Que são os nossos idosos que hoje nós temos ficado lá junto com eles, né? Que cuidando alegria. deles, Amo né? demais meu paizinho Jesus, minha mamãe. E Deus abençoe todas as pessoas mais velhas. Isso.